já se puseram. Zoriguel olhou através dos arbustos e viu o velho muro do castelo perto de si. Ele se assustou e foi tomado de pavor mortal. Jorinda cantava: meu passarinho de coleira vermelhinha, canta tristeza, 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 canta a morte breve da pombinha, canta tristeza. Zoriguel procurou por Jorinda. Jorinda fora transformada em um rouxinol que trinitava. Tri, tri. Uma coruja da noite, de olhos ardentes, voou 3 vezes em volta dela e gritou 3 vezes: chu, chu, chu. Zoriguel não conseguia mover-se. Estava parado como uma pedra, sem poder chorar nem falar, nem mover mão ou pé. O sol se pusera agora. A coruja voou em uma moita e logo em seguida uma mulher velha e corcunda, amarela e magra, saiu dela. Olhos arregalados e vermelhos, nariz adunco, cuja ponta chegava ao queixo. Ela murmurou algo para si, apanhou o roxinol e levou-o embora em sua mão. Zoriguel nada pôde dizer, não pôde sair do lugar. O roxinol se fora. Finalmente a velha retornou e disse com voz abafada: salve, Zaqueu! Quando a lua brilhar no cesto, Zaqueu desamarra em boa hora. Então, Zoriguel foi libertado. Ele caiu de joelhos diante da mulher e implorou-lhe que lhe devolvesse sua Jorinda. Mas ela disse que ele nunca a teria de volta e foi-se embora. Ele chamou, chorou, lamentou-se, mas tudo em vão. Oh, o que será de mim? Zoriguel foi embora e chegou por fim a um lugarejo estranho. E lá ficou pastoreando as ovelhas por um bom tempo. Muitas vezes ele dava voltas em torno do castelo, mas não perto demais. Certa noite, finalmente, ele sonhou que encontrara uma flor vermelha, cor de sangue, em cujo centro se encontrava uma grande e bela pérola. Ele colheu a flor e com ela foi ao castelo. Tudo aquilo que ele tocava com a flor ficava livre do feitiço. Ele também sonhou, dessa forma, recuperava sua Jorinda. Pela manhã, ao acordar, Zoriguel começou a procurar por montanhas e vales a fim de achar uma flor assim. Ele procurou até o 9º dia, quando encontrou, pela manhã, a flor vermelha cor de sangue. No meio, havia uma grande gota de orvalho, tão grande quanto a pérola mais bonita. Essa flor ele carregou dia e noite até o castelo. Quando chegou a 100 passos perto do castelo, Zoriguel não foi parado. Conseguiu andar direto até o portão. Zoriguel ficou muito feliz, tocou o portal com a flor e ele se abriu. Zoriguel entrou, andando pelo pátio, e aguçou os ouvidos para saber de onde vinha o som dos pássaros. Finalmente ele ouviu. Zoriguel continuou andando e achou o salão no qual se encontrava a feiticeira, que alimentava os pássaros nas 7.000 gaiolas. Quando ela viu Zoriguel, ficou furiosa, muito furiosa, berrou, cuspiu veneno e bile contra ele, mas não conseguiu aproximar-se dele mais de 2 passos. Zoriguel não se dirigiu a ela e foi olhar as gaiolas com pássaros, mas haviam centenas de rouxinóis. Como ele acharia Jorinda outra vez? Nesse instante, Zoriguel viu que a velha retirava, às escondidas, um cesto com um pássaro e se dirigia à porta com ele. Rapidamente, Zoriguel pulou na direção dela, tocou o cestinho e também a velha com a flor. Ela não conseguia mais fazer feitiços e Jorinda, tão bela quanto sempre fora, estava lá e o abraçou. Zoriguel, então, transformou todos os outros pássaros em donzelas e foi com sua Jorinda para casa e viveram juntos e felizes por muito tempo.
Vocês conheciam esse conto da Jorinda e o Joriguel? Conhecia? Não? Mas a ideia não é a gente conversar do conto, mas depois a gente pode. Mas olha que interessante. Quando a gente pega o conto de fadas, a gente vai tentar buscar ele na origem, ele se dá em rodas, em salões franceses, em conversas à beira de fogueiras, em conversas nos quintais, nos campos. E olha aqui onde a gente está. Olha que roda diferente para a gente ouvir um conto, para a gente falar de conto de fadas. A gente está junto, por tela, tão diferente da origem quando a gente pensa essas trocas de contos e conversas, né? E daí, enquanto eu pensava esse nosso mini curso de hoje, quando a Cássia ela foi acompanhando as inscrições e foi falando, por que que hoje a gente ainda quer discutir o conto de fadas? Por que que isso ainda move a gente? O que que tem no conto? O conto é um clássico, né? O que que tem por trás desses clássicos que a gente tanto quer conversar? A gente quer entender, que intriga. E daí, eu separei esse outro livro do Ítalo Calvino, que ele conta para ele, é uma provocação, né? Por que ler os clássicos? Ai, olha aqui, porque é o nosso repertório inconsciente, são temas universais da cultura e da sociedade, questões humanas mexem com a gente. E quanto mais, eu separei alguns livros, então a gente vai ter esses contos de fadas que a gente conhece, da tradição, aí tem os contos de fadas nórdicos, a gente vai indo para vários lugares e conhecendo vários contos, mas vamos lá, olha o que o Ítalo Calvino fala, por que ler os clássicos? Olha o primeiro, os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer, estou relendo, e nunca estou lendo. Não é uma provocação interessante? Quando que a gente talvez pode parar para pensar a primeira vez que eu li um conto de fadas? Ou a primeira vez que eu tive contato com um conto de fadas? Eu lembro que, há um tempo atrás, faz bastante tempo, a revista Super Interessante, ela lançou a verdadeira história dos contos de fada. E foi super chocante essa revista. Eu era... Foi na minha adolescência, eu acho. E daí, será que é a verdadeira, né? Porque tinha um apelo na notícia, né? O verdadeiro conto de fadas. E daí, quando a gente vai indo lá na história para entender, eles não eram feitos para criança. Eles tinham um outro apelo. A gente não tinha a discussão de infância, uma discussão do que é a criança. Mas vamos lá. Olha o segundo ponto do Ítalo Calvino. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Na quinta-feira a gente vai discutir bastante um conto, em várias versões. E daí fico pensando, será que esse conto que a gente vai discutir, em quantas versões a gente já leu? Olha ele continuando. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira vez. Aí eu vou aqui para o chat. A Kathleen escreveu assim: faz parte da nossa infância sonhar e imaginar. Aí eu volto para o Ítalo Calvino. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira vez. Toda primeira leitura de um clássico é, na verdade, uma releitura. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha que dizer. Olha que forte! Um clássico
É um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E talvez aqui tenha uma resposta do que eu perguntei. Por que que a gente está aqui estudando conto de fadas? Quantas coisas o conto tem para falar? A gente não vai conversar hoje do ponto de vista sociológico do conto de fadas, né? A gente vai caminhar bastante pela composição literária do conto. Mas essa composição literária faz com que esse livro continue sendo esse clássico, com que a gente leia e releia de novo e tenha outros sentidos e interprete outra coisa. Ele não se fecha em si. O clássico é um livro, é uma história que ela não se fecha, que ela permite esses diferentes emaranhados de interpretação. Vou ler só mais 2, do porquê ler os clássicos. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. E por último, porque o Ítalo continua, os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Vou de novo. Os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Deixa eu vir aqui para o chat. Ler um clássico e ler algo que já sabemos. Sim, ideia. Os contos de fada povoam tanto a memória auditiva como a visual, uma memória mais sensível. E hoje, a gente pensar essa memória auditiva e visual, a gente confere muito isso ao cinema, né? Ou na minha casa, quando eu era criança, tinha aqueles disquinhos, aqueles vinis contando a história, né? Então, tudo isso vai compondo esse nosso imaginário, né, do conto de fadas. A Isa, um bom texto nos acompanha por muito tempo. Várias camadas de leituras e vamos preenchendo as lacunas de acordo com nossas experiências e nossas outras leituras. Vou ficar sem bateria no computador. A gente demorou para entrar e eu não fiz para carregar, né? Ao Gabriel, os contos de fada apresentam uma falsa simplicidade. Como assim, Gabriel? Escreve mais para a gente. Uma falsa simplicidade. Porque todo o sistema morfológico da composição do conto, ele é bem complexo. E a gente vai ver isso um pouquinho hoje. O Leandro tinha esses disquinhos. Então, por mais que... Então, comecei brincando, né? Falando que aqui a gente está refazendo esse ritual da roda, né? Ouvir uma história, contar as coisas. Hoje os contos já estão na nossa memória. Eles estão aqui. Mas como que ele é feito? Que sistema é esse que é pensado o conto? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Aí eu trouxe aqui, ó, essas imagens são do livro da Suzana Ventura, Na Companhia da Bela. E ela começa o livro mostrando esses espaços que as pessoas se reuniam para contar histórias, para se divertir, para se entreter, né? Então, aqui a primeira imagem, o que parece um bar, o outro parece uma sala, aqui a beira da lareira. E se a gente fosse colocar mais uma foto aí da atualidade, é a gente aqui através da tela, né? Contando histórias. Bom, então vamos pensar aqui Vamos voltar. Espera aí. Voltar aqui para a imagem.
Aqui na terceira imagem, a legenda está assim: enquanto trabalham, adultos e crianças ouvem este contador desfiar suas histórias. Frontispício de uma coletânea de contos de fadas alemães, essa ilustração sugere que havia uma divisão de trabalho por gênero no quarto de fiar. Então, quando a gente volta aqui para essas imagens de diversão, de lazer, de contação de história, a gente está falando ainda dos contos da tradição oral, né? Então, depois quando a gente, mais popularmente conhecido, o Perrault, começa a escrever esses contos, a gente recebe eles na sua forma escrita. Mas aqui a gente vê adultos e crianças dividindo o mesmo espaço, ouvindo as mesmas histórias. Então, é como se não tivesse um endereçamento ainda de uma história para criança, tá? Tinha ainda uma questão de cada um querer contar uma história mais macabra ou mais aterrorizante, mais assustadora, para envolver, né? Para ir criando todo esse clima nesses encontros de conversa. Bom, então a gente vai voltar lá no século XII. Eu vou partir do século XII para hoje. Então, a gente não tem ali uma representação de criança, uma representação de infância. Eu não trouxe nenhuma ilustração de quadro, né? Mas as crianças eram representadas num estereótipo de adulto, como se elas tivessem músculos no braço, músculos na perna. A criança, ela é muitas vezes deixada de lado no seio familiar, quando criada pela família. A gente tem um índice de mortalidade infantil muito grande, século XII, XIII, XIV. As crianças, elas são deixadas à margem. E a gente vem vindo do século XII, século XVII, XVIII, com a manutenção de uma sociedade hierarquizada, então, tendo como o núcleo da família o pai, a ordem e o poder, toda a obediência a esse poder paterno, uma relação materna que não tem uma voz, ela é passiva, ela não vem de um laço afetivo, não é um casamento por um gostar, um casamento por encontros, né? É um casamento para sustentar uma situação de sociedade mesmo, um status social de casamento. Bom, e daí, nessa vinda também, aí no século XVIII que começa a ter uma discussão de que a criança ela pode ser lucrativa para o Estado. Olha que cruel, né? Então, se a gente volta um pouquinho, então eu falo para vocês que nem todas as crianças são criadas no seu seio familiar. Muitas são deixadas à margem, por diversas situações, né? Por não querer ter filho, a família não querer ter o filho, não ter a situação financeira para alimentar essa criança. E daí que a gente pode entrar numa discussão, por exemplo, de João e Maria, mas essas crianças elas vão sendo deixadas à margem. A gente vai tendo um alto índice de mortalidade infantil. E daí o Estado olha e fala, opa, aqui nessa criança eu posso ter um valor de mão de obra. Então, o que o Estado faz? Ele começa a criar instituições, abrigar essa criança, mas ainda não olhando ela pelo seu valor infantil, mas sim como mão de obra, tá? E começa a colocar ela dentro do mercado de trabalho. Mas é também no século XVIII
que surgem discussões de uma corrente igualitária e libertária, que vem algumas discussões da mulher poder se expressar, da mulher poder se posicionar na sociedade. E daí lá no livro Mito do Amor Moderno, do Amor Materno, a gente pode tirar esse excerto aqui, ó. E se poucas pessoas se interessam pela igualdade política do homem e da mulher, vê-se modificar a condição do pai, né? Então, lá anteriormente eu falei, então vou voltar aqui. Então, se aqui anteriormente eu falei que a gente tinha essa manutenção de uma sociedade centralizada na obediência e no poder paterno, aqui começa essa discussão. Vê-se modificar a condição do pai, da mãe e mesmo da criança, no sentido de uma maior homogeneidade. Então, ao passo que o Estado começa a dar atenção para essa criança, pensando no seu valor mercantil, outras correntes também começam a discutir filosoficamente, discutir socialmente como esse homem, essa mulher, essa criança, elas podem ter o mesmo valor na sociedade, no seu sentido de uma maior homogeneidade. Esses primeiros golpes, desfechados à autoridade paterna, beneficiavam não só a criança, mas também a mãe, que podia se valorizar e adquirir certa autonomia. Então, aqui é um esboço bem rápido para a gente pegar todo esse contexto aqui histórico e começar a pensar que foi 1700 que o Perrault escreve os contos, né? Ele transcreve ali os contos. 100 anos depois, vem os irmãos Grimm e também reescrevem os contos. E a gente vê uma diferença notória quando a gente pega... Vocês podem fazer esse exercício ou esperar para quinta-feira. Se a gente pega Chapeuzinho Vermelho, escrito pelo Perrault, vai ter um final a história. 100 anos depois, quando ele é escrito pelos Greens, a história ela tem uma modificação, tem inserção de elementos, e aí socialmente a gente também avançou na discussão e no alvo para quem eu quero entregar essa história. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Posso seguir? Vou abrir o chat. Sim? Então vamos lá. Ah, tinha mais coisa ainda. Então vamos lá. Então essa continuação aqui dessa infância, dessa criança. Então no século XIX, olha que curioso, nasce a especialidade pediatria. Né? Hoje a gente já é automático, né? Pensa em criança, pensa em pediatra, né? O especialista da criança, mas é lá no século XIX que vai nascer essa especialidade, né? E vem com esses adventos de pensar a criança na sociedade. Inaugura-se assim a concepção de uma criança sem um valor comercial, mas emocional, né? Então, olha como a gente vira essa chave do seu valor comercial para um valor emocional. Passa a existir uma preocupação ética, política e epistemológica quando a gente fala da criança. Aí começam a ter as discussões de correntes teóricas pedagógicas. Então, vem a pedagogia tradicional. Eu não sei se aqui a gente... Eu não sei se vocês são professores, bibliotecários, pais, mães, mas se a gente estiver aqui entre professores, né? Então, a gente consegue ver muito disso que eu estou falando quando aplicado à pedagogia tradicional, que ela, ainda assim, é uma pedagogia que não é centrada na criança, mas ela inicia um pensamento
para que se tenha algo voltado para a criança, né? Porque a pedagogia tradicional, ela perpetua a ideia da criança como uma tábula rasa. Então, se a gente está aqui entre professores, tábula rasa, a gente sabe que é aquela ideia de que a criança chega na escola sem saber nada. E o professor que vai ensinar tudo, né? O professor que vai moldar toda essa criança. Mas é aí que se começa a pensar que ela tem um potencial para aprender, ela tem um potencial para saber as coisas. Ainda não muito, né? Que a gente vai ver avanços de considerar a voz, a fala da criança, quando vem lá no século XX outras metodologias de aprendizagem. Montessoriana, construtivista, socioconstrutivista, entre outras. E aí, nesse século XX, que a gente começa a ver essas discussões de concepção de uma criança que é pensante, que é potente, que é criativa, que é comunicativa, que ela é autônoma e que ela é singular, né? Então, a gente pegar se a gente pegar isso que eu trouxe até agora e a gente faz uma linha histórica, a gente vê o quanto a gente avançou no olhar que a gente passa a ter para a criança, no olhar que a gente passa a ter para essa infância. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu voltar. A Thalita perguntou assim: podemos dizer que os contos de fada foram acompanhando a linearidade histórica da sociedade? Thalita, eu não sei se eles não nascem sendo contos de fadas, eles nascem sendo histórias contadas para entreter, para divertir. Mas hoje, se a gente pegar, se a gente aplicar a teoria do Vladimir Prop para alguns contos de fada, e a gente encontrar essa estrutura do conto de fada ali, eu acredito que sim, tem essa mudança nas histórias, nessa linearidade histórica. O que eu falo quando eu falo isso? Quando a gente pega esses contos que eram discutidos lá nas rodas, nas conversas, elas tinham muito uma construção de uma metamorfose física, né? Então, de virar sapo, de virar, a que a gente leu agora, né? De virar coruja, de virar pássaro. E muitas histórias hoje que atendem a estrutura do conto de fadas, elas trabalham bastante com metamorfoses internas. Elas trabalham com mudanças de medo, de insegurança, vem uma coragem. É muito interessante isso que você traz, né? Como que a gente pensa essa mudança com o tempo. Mas tem, então a gente consegue ver, se a gente se debruçar para pegar essas diferenças, a gente vê nitidamente isso, uma grande mudança de dentro, tá? Não sei se eu respondo sua pergunta, mas vamos conversando. Bom, e daí, que processos que a gente tem e contatos com os contos de fada? Então, a gente vai ter contatos com contos de fadas na escolarização, e daí vou deixar aqui uma pulguinha para a gente pensar como que a gente apresenta esse conto de fadas para as crianças. A gente apresenta ele pela Disney, que tá tudo bem, né? A Disney, ela é uma das responsáveis de manter os contos de fadas ainda vivos. Mas será que só apresentar ele assim na escola é suficiente para a gente se apropriar do enredo, se apropriar da história? Eu consigo na minha escola fazer uma seleção de contos que tem uma boa tradução e uma boa edição? Porque vamos pensar, a gente está aqui num mini curso falando sobre literatura. Então, a gente tem
que olhar e garantir uma boa apropriação dessa narrativa literária, tá? Por exemplo, esse livro aqui, ó. Não sei se... Cássia ou Pri, vocês estão por aí? Quando eu mostro o livro, aparece? Sim, Ju, aparece. Eu só na minha tela. Então, por exemplo, eu pego esse livro aqui, ó, Contos da Mamãe Gansa. Deixei marcado, não vou achar. Vou pegar outro. Vou pegar esse daqui. Tem Contos de Fada também. É uma tradução da Maria Luísa Borges e da Maria Tatar. Então, eu pego ele e eu vou separar para apresentar para as crianças a história do Barba Azul. Só que na escola, mas tem uma outra tradução do Barba Azul que ela é mais simples. Será que o mais simples é o melhor para apresentar para a criança? Vocês não precisam me responder nada, não. É só para a gente ir pensando. Ou será que eu posso ver na minha escola se a gente consegue esse livro do Barba Azul? Que ele tem mais ilustrações, ele tem um apelo gráfico que pode trazer um encantamento para a criança, tem uma narrativa literária que é cuidadosa em chegar no que foi escrito cadê? Barba Azul, pelo Perrault. Então, assim, quando a gente leva o conto de fadas para a escola, então, vocês foram respondendo no chat, né? Que vocês estão se formando ou já são professores. Então, se já está na escola ou vai levar isso para a escola, deixa isso como ponto de atenção. Quais contos de fada eu vou trabalhar com as crianças? E por que esse? A gente pode trabalhar com diferentes faixas etárias os contos de fada. Se eu quero causar um pouco mais de impacto com os estudantes do 7º e 8º do ano, eu posso pegar lá os contos de fada que o Perrault escreveu, que não estão tão higienizados ainda, que não tem tanto final feliz. O Perrault pegou quase ali assim, ó, da origem e escreveu. Mas aí eu vou trabalhar com outra turma, menorzinha. Posso pegar aqui um do Andersen, que ele cria muitos contos. Mas essa chamada de atenção que eu faço é que a gente possa trabalhar o conto de fadas pelo livro, pelo seu texto literário, tá bom? A gente encontra o conto de fadas nos filmes, né? Hoje a gente tem vários filmes sendo regravados, né? Para falar de contos de fada. E a gente tem contato com o conto de fadas em casa também, né? Seja pela TV, seja pai e a mãe lendo. Quando eu me alfabetizei, o primeiro livro que a minha mãe me deu, deixa eu ver se eu acho. Eu esqueço de separar as coisas e eu vou lembrando na hora. O primeiro livro que minha mãe me deu quando eu me alfabetizei foi A Bela Adormecida. É uma edição que eu não posso falar para ela que eu não gosto, hoje como crítica literária. Mas eu adorei quando eu ganhei. Uma dedicatória linda da minha mãe. Mas foi o primeiro livro que ela me deu. Foi meu primeiro contato, assim que eu me alfabetizei, que era o meu livro em casa, tá? Deixa eu ver aqui. A Caroline, né? Os contos de fadas são excelentes para serem trabalhados com crianças e adultos na psicoterapia, exatamente por conter aspectos fundamentais do desenvolvimento humano. Sim, Caroline. E quem vai falar isso muito bem para a gente é o Bruno Bettelheim. O Bruno Bettelheim, ele faz um estudo dos contos. E é muito interessante. Ele fala, por exemplo, as histórias que tem os gigantes, o que esse enunciado está contando ali para a criança, né? O Bruno vai falar assim, tá falando para tomar cuidado com os adultos. Na história vem como os gigantes,
Mas no desfecho que o Bruno Bettelheim vai falando é, olha, toma cuidado com os adultos. Poderia mostrar de novo o primeiro que mostrou, que falou ter ilustração bacana. Será que é o da Anabela Lopes, esse aqui, Inês? Não, acho que é um que era coletânea, foi o primeiro de todos que você Esse falou aqui, que... Charles Não, Perrault. antes, lá no inicinho do encontro. Antes. Obrigada, desculpa. Deve ser esse. Ah, esse. Esse De aqui, quem é? Esse aqui, ele é As ilustrações? Otto Ubbelohde e a tradução da Vera Barkou. O que é muito interessante nesse? É o que vem antes das histórias. Então, eles fazem uma retomada de mitos, o que é o maravilhoso, o encantado, o mágico. Eu me comprometo a depois escrever tudo isso e peço para a Cássia mandar para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Beleza, então vamos lá. Mas e por que a gente fala tanto fadas? Né? Conto de fadas. E daí eu trago uma curiosidade que eu descobri recentemente, lendo o livro da Cássia Leslie e da Susana Ventura, que é um livro delas que eu recomendo muito. Eu não estou com ele aqui, eu emprestei, eu adoro emprestar livro, mas é desse livro aqui, Na Companhia de Bela, Contos de Fada por autoras do século 17 e 18. E é um livro muito interessante, porque a minha pesquisa, né, e o que a gente fala muito, a gente sempre fala do Perrault, do Green, do Anderson, e o Basile também aparece, né? O Jean-Baptiste Basile. Mas elas fazem uma retomada onde estão as mulheres autoras do século 17 e 18. E daí é nesse livro que elas vão falar que foi uma escritora francesa que começou a nomear os seus escritos de contos de fada. Então, é daí que vem a gente falar esse conto de fadas, tá? Ela começou a nomear seus escritos assim. Mas nem todo conto ele precisa ter a fada, né? Então, a Simone Reis, ela vai afirmar que o conto de fadas ele está sempre marcado pela presença do maravilhoso. Então, esse é um ponto de atenção para a gente ter. Sempre vai ter a presença do maravilhoso. O que é o maravilhoso? Todorov ele vai falar para a gente que o maravilhoso, nas minhas palavras, é aquilo que acontece e a gente não fica se perguntando, mas por que aconteceu isso? Qual que é o sentido disso ter acontecido? O maravilhoso ele acontece como se fosse uma coisa natural da história. A gente entra ali e vai lendo aquilo, e aquele pacto entre o que está escrito e o leitor, ele é firmado de um jeito que não precisa de explicação. Ele é aceitado pelo leitor. E tendo a presença do maravilhoso, pode ter fada ou não. É um enredo permeado de magia e se marca pela presença de reis, rainhas, príncipes, princesas, bruxas, duendes, gigantes, além de trazerem para a cena objetos mágicos e metamorfoses que marcam as relações de tempo e espaço sob um eixo gerador de uma problemática existencial. Bom, mas tá. E da onde que vem tudo isso que a gente está tentando falar? O Vladimir Prop, que é daí que vem também a base da minha pesquisa, a gente pode conversar sobre contos de fada ou contos maravilhosos de outras perspectivas teóricas, mas aqui a gente vai da perspectiva que eu trabalho. É do Vladimir Prop, que ele era um estruturalista russo,
E o que que ele fez? Ele pegou 100 contos populares e foi analisar a estrutura desse conto. E daí, analisando essa estrutura do conto, ele foi entendendo que existe uma certa forma para compor, existe algumas esferas de ação que sempre estão presentes, existe objetos que vão aparecer. Então, foi nessa análise que o próprio fez que ele originou o livro Morfologia do Conto Maravilhoso, tá? Então, o conto de fadas, ele está dentro do corpo do conto maravilhoso, tá? Esse livro aqui, ó. Vocês conseguem baixar ele pela internet. Eu consegui comprar ele num sebo. Eu não sei se ele ainda tem edição. Esse meu é de 1984, mas consegue achar, tá bom? E daí, olha que interessante, a Isa perguntou assim: será que o Labirinto do Fauno pode ser considerado um conto de fadas para adulto? A gente pode tentar, guarda isso, Isa, e a gente pode tentar responder isso na quinta, quando a gente olhar agora para essa estrutura do conto maravilhoso, tá? Oi, Ju. Oi. Não sei se minha câmera agora você tá me vendo? Agora eu também não consigo me ver. Eu estou colocando aqui o livro da Companhia da Bela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá? E esse também tem esse que também são delas, né? Que esse aqui é que a Bela e a Fera e outros contos de fadas, só de mulheres também. Obrigada. Obrigada, Tássia. Então vamos lá. Que horas são? A gente está no horário, né? Então, vamos lá. Tudo isso que vocês... É muito interessante isso que vocês estão começando a perguntar aqui, que a gente pode tudo isso puxar na quinta-feira, quando a gente for analisar alguns livros, tá bom? Então, olha só. Então, o que sai dessa pesquisa do Vladimir Prop? Então, ele trabalha, ele percebeu que em todos os contos que ele analisou, tinha essa presença de personagens que tinham determinadas esferas de ação. O que é isso? Então, ele foi percebendo que nos contos tinha um antagonista, tinha um doador, tinha um auxiliar, tinha uma princesa ou um personagem procurado, que pode ser o pai, como acontece em algumas histórias. Tinha um mandante, tinha um herói e tinha o falso herói. Só que o que a gente precisa entender aqui? Que não é o nome do personagem que vai determinar qual que é a sua esfera de ação, mas é a narrativa que vai determinar isso. Como assim? Então, vamos lá. O antagonista, ele é alguém que vai estar em oposição ao herói, mas que ele também, no meio, ele pode ser o mandante no meio da história. O falso herói, ele pode ser, na história, alguém que vai ser o auxiliar no meio da trama. Vamos lá. Vou pegar aqui, para ir explicando mais fácil, para a gente pensar em exemplo. Vamos pensar no conto que a gente leu do... Deixei tudo aqui. Vou voltar aqui. Do Jorinda e Joriguel. Então, lá a gente lembra da história, que a história ela começa contando para a gente que tinha um castelo, que vivia uma bruxa,
e que de noite ela se transformava, de dia ela se transformava em gato ou em uma coruja de noite, certo? Aí o casal lá se perde, fica à noite, encontra com a bruxa, se aproxima do castelo e tem toda a maldição que acontece. Ela vira um pássaro, ele fica de pedra. Mas aí no meio do caminho, esse rapaz que virou uma pedra, o Joriguel, ele é o herói. Porque na história é ele que vai atrás da Jorinda. Só que é ele também que no meio do caminho, ele é o auxiliar para mudar o status que a Jorinda ficou. Ele vai fazer essa ponte auxiliar entre a Rosa, que ele sonhou com a Rosa, ele pega essa flor que tem ali o orvalho, que lembra a pérola, lembra? Então, ele é o herói, mas ele é também quem faz essa ponte auxiliar entre a maldição da Jorinda e ela voltar ao seu estado normal. Então, estou tentando correr aqui com o nosso tempo, mas a gente vai conseguir ir encaixando todas essas funções das personagens quando a gente aplicar isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos seguir. Então, a gente tem lá atrás essas funções das personagens que vão variar dentro do conto, tá? Então, a gente vai ter o antagonista, o doador, o auxiliar, a princesa, o mandante, o herói e o falso herói. Isso a gente falando de personagem. Mas dentro do conto, a gente vai ter essa estrutura, que a gente vai chamar de invariante do conto. Por que que ela vai ser invariante? Porque ela não vai mudar. Então, ela vai ter um desígnio. Vamos voltar lá para o Jorinda e Joriguel. Qual que era o desígnio deles? Eles foram... eles iam se casar. Era um casal que ia se casar. Qual que é a viagem? A viagem ela é a invariante, mas ela vai variar de conto para conto. No Jorinda e Joriguel, qual que é a viagem? Eles saem caminhando para a floresta porque eles queriam se encontrar, queriam ter uma conversa sós. Qual que é o desafio ou o obstáculo encontrado aí no meio do caminho? A bruxa apareceu, transformou a Jorinda em pássaro, fez o Joriguel, transformou ele em pedra, que ele se aproximou, né? Foi atrás do castelo, se transformou em pedra. Então, eles têm aí esse desafio, esse obstáculo. Nesse caso, eles têm esse obstáculo. O desafio ou obstáculo é a invariante. Então, vamos gravar isso, a invariante. Nesse meio do caminho que está se desenrolando a história, tem uma mediação, que ela pode ser natural ou uma mediação mágica. No caso do Jorinda e Joriguel, a mediação para trabalhar com esse obstáculo foi uma mediação mágica ou uma mediação natural? Quem lembra? Vou aguardar o chat. Foi uma mediação mágica. Era uma rosa mágica que permitiu que ele se aproximasse do castelo e não virasse pedra. Permitiu que ele se aproximasse da bruxa e tirasse todos os poderes dela. E foi por meio dessa mediação mágica, dessa rosa que era mágica, que ele chega na última invariante, que é a conquista do objetivo. Qual que era o objetivo dele na história? Né? Ela foi dando esse caminho, era salvar a Jorinda. Ele tinha isso, ele precisava ir atrás dela e resgatar a Jorinda. Tá? Então, invariantes do conto, esse desígnio, a viagem, um desafio ou um obstáculo,
uma mediação natural ou mágica e a conquista do objetivo. Então, agora eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Então, vamos pensar aí que esse conto, isso, Silvia, a jornada do herói, ela vai entrar nessa análise do próprio também, né? Então, aqui a gente não está chamando de jornada do herói, a gente está falando das invariantes do conto, mas quando a gente pega toda essa análise que o próprio fez, vai aparecer essa jornada do herói. Então, aqui eu queria fazer uma brincadeira com vocês para a gente encerrar. Quero que vocês pensem aqui, olhando para essas invariantes do conto, qual história, esqueçam essa imagem que eu coloquei aí, não precisa ser essa imagem, mas qual história a gente poderia pôr nessa imagem, no meio desse círculo, respeitando essas 5 invariantes. Pensem aí uma história que passa por esse desígnio, que tem uma viagem, que tem um desafio ou um obstáculo, que tem uma mediação natural ou mágica e a conquista do objetivo. Pensando isso, qual história a gente poderia colocar aí, né? Substituir essa foto e colocar aí? Escrevam para mim no chat. Se quiserem abrir o microfone e falar também, podem falar. Tranquilo. Jo e Maria, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, O Mágico de Oz, Cinderela, Branca de Neve, Os Três Porquinhos. Então, olha como fica amplo quando a gente pensa a partir das invariantes aplicadas no conto. A gente consegue seguir essa análise que o próprio fez, tá? Mas daí, se eu mostro para vocês assim, a história que eu estou falando aqui é da Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos fazer um exercício, pensar como essas 5 invariantes vão aparecer na Chapeuzinho Vermelho? Qual que é o desígnio? Qual que é a missão? O que lhe é dado? Vamos começar pela primeira. Qual que é o desígnio da Chapeuzinho Vermelho? Visitar a avó, levar os doces para a avó. A Adilane já está complicando, ó. Vai depender da versão da Chapeuzinho. Ok. Aí a segunda invariante. Opa. A viagem. Qual é a viagem que acontece aqui? Atravessar a floresta. Então, mesmo que a gente tenha várias versões da Chapeuzinho, vocês conseguem observar pelas respostas que a gente tem um dorso dessa história, né? Ok. Qual que é o desafio ou obstáculo que ela encontra nesse caminho? O lobo? Muito bem. Mas e o que acontece? Tem alguma mediação nessa história? Alguma mediação natural, alguma mediação mágica para acompanhar ela nesse desafio do lobo de não ser devorada? Depende. O caçador. O caçador, ele vai aparecer na versão dos irmãos Grimm. Quando a gente olha, a gente pega a Chapeuzinho Vermelho, na versão do Perrault, a história acaba com um lobo devorando a Chapeuzinho e a vovó. A gente não tem essa continuidade das invariantes do conto.
E daí isso é uma coisa que a gente volta lá no começo, quando eu estava falando dessa concepção histórica dos contos. Os contos, eles tinham também uma função de alertar. Eles tinham uma função moralizante. E na versão que o Perrault escreve da história, vou ler para vocês, ela termina falando que belas donzelas não devem sair sozinhas. Então, a história lá acaba, o lobo comeu a vovó, cadê? Chapeuzinho vermelho. Do Perrault. Espera aí, gente. Chapeuzinho vermelho do Perrault. Então, olha só. A história, ela termina assim. É para comer melhor, minha filha. Minha avó, que orelhas grandes você tem. É para escutar melhor, minha filha. Minha avó, que olhos grandes você tem. É para enxergar você melhor, minha filha. Minha avó, que dentes grandes você tem. É para comer você. E dizendo estas palavras, o lobo malvado se jogou em cima de Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Acaba aqui a história. Essa história que a gente conhece da entrada do caçador, que daí o caçador, na versão dos irmãos Greens, é essa mediação natural, que ele não vem com um machado mágico salvar. Ele é uma pessoa que vai ali salvar ela. Ele é uma mediação natural. Ele aparece na versão dos irmãos Grimm. E a do Perrault continua assim. Moral. Vemos aqui que as meninas, e sobretudo as mocinhas, lindas, elegantes e finas, não devem a qualquer um escutar. E se o fazem, não é surpresa, que do lobo virem o jantar. Aí tá assim, ó, falo do lobo, pois nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns são até mais amáveis, serenos, sem fel nem irritação. Esses doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas, pelo beco afora e além do portão. Mas ai, esses lobos gentis e prestimosos são entre todos os mais perigosos. Olha isso! Então, vamos voltar. Então, aqui, vamos pela versão dos irmãos Greens para a gente concluir as invariantes. E, assim, uma coisa que é muito interessante, só para a gente gravar, tá tudo bem não aparecer todas as invariantes no conto, mas elas vão seguir essa ordem quando elas aparecerem, tá? Então, vamos lá. A gente teve a função dela, o desígnio, ir até a casa da vovó, viagem, atravessar a floresta, desafio ou obstáculo, o lobo, a mediação natural, o caçador, na versão dos irmãos Greens. E qual que é a conquista do objetivo aqui, que a gente não falou? Sair viva. Salvar, então, o objetivo do caçador era resgatar a Chapeuzinho, tá? Foi pontual, Cássia? Foi, Ju, foi ótimo. A gente... Eu acho que a gente deixou um clímax aqui para o próximo encontro, quinta-feira, que a gente já enviou o link. Também vai estar o link no Instagram. Mais uma vez, desculpe aí o atraso, mas aconteceu, mas foi ótimo estar aqui com vocês. No fim, acho que todo mundo que gostaria de assistir esteve aqui com a gente. E a gente começou tão rápido, Ju, que eu vou falar um pouquinho da parceria, né? Porque esse mini curso é uma parceria entre o Programa de Literatura e Crítica Literária e o Instituto Sud Menuti, tá? Que está aqui com a diretora Maria Cláudia, professora
diretora Maria Cláudia Junqueira, né? E o Instituto faz parte do CPP. Se você quiser falar algumas palavras, professora Maria Cláudia, e aí a gente encerra. Isso. Hoje, então, não, gostei demais da aula, foi muito legal, viu? Gostei muito, me diverti. Estou, assim, pensando o que vai ser a continuação disso daí. Isso mesmo. Estou curiosa já. Que bom. Então, boa noite para todo mundo. Ju, muito obrigada. A gente vai passar o nome dos livros, pessoal, não se preocupe, nós vamos passar a bibliografia. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser, amém, no mesmo horário. Mesmo horário não, às 19h30, no horário certo, tá bem? Obrigada e boa noite. Obrigado, pessoal. Sonhem com contos de fadas até quinta. E na quinta a gente vai para os livros, tá bom? Obrigada.